Hello students, welcome to a new English class by Teacher Roberto. Olá estudantes, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de inglês aqui com o Teacher Roberto, tá certo? Estou super feliz de estar aqui com vocês em mais uma aula de inglês. Antes da gente começar a nossa aula, I have some advice to tell you. Eu tenho alguns avisos para dizer a vocês. First of all, have a bottle of water. A bottle of water is uma garrafa de água aí com você. Para que você, quando sentir sede, não precisa se levantar, interromper a aula para ir beber água, tá certo? Então você já tem aí uma garrafinha com você. Segundo aviso, tenha um caderno com caneta e lápis nas mãos, para que você possa estar acompanhando e fazendo as devidas anotações de tudo que o Teacher Roberto compartilhar com vocês aqui na tela, tá certo? Por último, mas não menos importante, pratiquem bastante, tá certo? Vai praticando aqui com o Teacher. A cada frase que eu falar em inglês, a cada palavrinha, vocês vão anotando e também vão falando, vão praticando aí, tá certo? Porque a repetição é a mãe do aprendizado, tá ok? Dados os avisos, tem mais um aviso aqui. Avisa aí o teu pai, a tua mãe, o teu irmão, o teu tio, a tua tia, ao cachorro, ao papagaio, ao periquito, a todo mundo que agora você está na sua aula de inglês. E por isso que você não vai poder interromper a aula para dar atenção a essas pessoas. Porque você tem que estar com o seu foco aqui e agora na nossa aula, tá certo? Então vamos dar continuidade à nossa aula sobre passado simples, tá certo? Simple past of be, o passado simples do verbo to be. Então deixa eu ficar pequenininho aqui para vocês e vamos dar continuidade a esse assunto bem legal, tá certo? Então na nossa última aula a gente aprendeu sobre o past simple of be, que é o passado simples do verbo to be, tá certo? Então o verbo to be nada mais é do que o verbo que a gente utiliza para falar que nós estamos ou nós somos. É o verbo ser ou estar, tá certo? A tradução assim para o português é o verbo ser ou o verbo estar. Então sempre que eu falar lá que eu sou ou que eu estou, eu vou utilizar o verbo to be. Por exemplo, eu sou Teacher Roberto. Eu sou Teacher Roberto. I am Roberto. Ok? I am Roberto. Eu sou Roberto. Eu sou professor. I am a teacher. I am a teacher. Tá certo? Eu estou ensinando inglês. I am teaching English. I am teaching English. Eu estou ensinando inglês. I am at home. I am at home. Eu estou em casa. I am at home. Eu estou em casa. Tá certo? Deu para entender? Então, sempre que a gente for falar que nós estamos ou que nós somos, é o verbo to be que nós vamos utilizar. Porém, a gente já aprendeu isso em outras aulas. Na aula de hoje, a gente vai reforçar o que a gente aprendeu na última aula, que foi exatamente o verbo to be, só que no passado. Então, se no presente eu sou ou estou, no passado eu era ou eu estava. E só existem duas maneiras da gente utilizar o verbo to be no passado, que são was, utilizado para todas as pessoas do singular. Então, todas as pessoas do singular, eu vou utilizar o was, que é a forma do verbo to be para todas as pessoas do singular. Já o were é utilizado para todas as pessoas do plural. Vamos ver como é que isso fica. O verbo to be significa ser ou estar, que em seu presente existem três maneiras de conjugarmos. Am, para a primeira pessoa, I am, eu sou ou eu estou. Are, para todas as pessoas do plural, you are, we are, they are. Tá ok? Eles são, eles estão. E o is, que é utilizado para a terceira pessoa do singular, tá certo? Isso no presente. She is, ela é, ela está. He is, ele é ou ele está. It is,
ele é ou ele está utilizado para coisas ou animais, tá certo? Então, nós utilizamos o was and were para falarmos sobre o passado, como o teacher Roberto aqui já falou. Também utilizamos ele com expressões que referem-se ao passado. Por exemplo, I was at the shop yesterday. Eu estava no shopping ontem. I was at the beach last Saturday. Eu estava na praia no último sábado, ou no sábado passado. In 2010, I was a child. Em 2010, eu era uma criança, tá certo? In 2010, I was a child. Então, a gente utiliza was and were para falarmos sobre o passado, que nós éramos ou nós estávamos em algum lugar ou estávamos sentindo alguma coisa, tá certo? Então, a gente utiliza ele com algumas expressões que se referem ao passado. Por exemplo, yesterday, last night, last summer, last month, last week. Ou também em tal ano, in 2010, in 2011, por aí em diante, tá certo? Também utilizamos was and were com a expressão born. Essa expressão born significa nascer, tá certo? Quando eu falo I was born, eu nasci no Brasil. I was born, tá certo? Então, quando a gente utiliza o verbo to be no passado, tá certo? A gente pode utilizar com essa palavra born, que é nascer. Então, eu nasci. I was born in Brazil. Lembre-se que was é utilizado para todas as pessoas do singular, tá ok? Então, I was born. Eu nasci no Brasil. I was born in Brazil. Se você aí nasceu no Brasil, you were born in Brazil. You were born in Brazil. Você nasceu no Brasil. Então, a gente já vai utilizar aqui, you were born. Porque o were é utilizado para todas as pessoas do plural. E também para a segunda pessoa, you. O you, ele pode ser tanto você quanto vocês. Então, o were é utilizado com you na segunda pessoa, tanto para o singular quanto para o plural, tá ok? Porém, quando usamos o verbo to be no passado, ele apenas tem duas formas, was and were. Se o verbo to be no presente significa ser ou estar, no passado significa era ou estava, tá certo? I was, he was, she was, it was. Já utilizamos were para a segunda pessoa do singular, you, como falei anteriormente, e para as outras pessoas do plural. You were born, you were, we were, they were. Então, nós, na última aula, lemos aqui este texto, onde a gente coloca muito bem aqui, onde a gente consegue ver muito bem o uso do verbo to be no passado, tá certo? Então, at the National Portrait Gallery, vamos ler o texto, tá certo? The National Portrait Gallery has a collection of portraits of famous British men and women from the 16th century to the present day. The portraits are both paintings and photographs. The National Portrait Gallery is near Trafalgar Square, 5 minutes from the National Gallery, London's most important art gallery. It's open daily and the entrance is free. Tá certo? Mais uma vez, quanto mais vocês lerem, quanto mais vocês repetirem, melhor vocês se tornarão. The National Portrait Gallery has a collection of portraits of famous British men and women from the 16th century to the present day. The portraits are both paintings and photographs. The National Portrait Gallery is near Trafalgar Square, 5 minutes from the National Gallery,
London's most important art gallery. It's open daily and entrance is free. Tá certo? Então, pratiquem bastante. Vão repetindo quantas vezes vocês for necessário, tá certo? Quanto mais vocês repetirem, melhor vocês se tornarão. É importante, tá certo? Que você pegue esse texto aqui e transcreva ele para o seu caderno. A cada palavra que vocês não souberem o significado, vão lá no Google Translate ou em algum dicionário em inglês. Se você não tiver um dicionário em inglês, coloca no Google Tradutor e aí você vai traduzindo palavra por palavra. Façam essa brincadeira de transcrever esse texto para o seu caderno e depois vocês traduzem, tá certo? Coloquem a tradução dele ali e vão olhando. The National Portrait Gallery. Olha, o que significa essa frase? The National Portrait Gallery. The artigo, tá certo? O National Portrait Gallery. É a Galeria Nacional de Retratos. Has a collection of portraits. Has, o que significa has? Has é o verbo ter. Has a collection, tem uma coleção. Of é a preposição de. Portrait of famous British men and women. De retrato de pessoas famosas, de famosos britânicos, homens e mulheres. From the 16th century to the present day. Do século XVI até os dias atuais. Então vocês vão traduzindo, vão brincando, tá certo? E vão se divertindo e aprendendo, porque aprender é bom demais. Então, depois a gente teve aqui algumas perguntas. Who are the two people in the photo? Então, a gente tem aqui um diálogo entre duas pessoas querendo saber quem é esse casal aqui, tá certo? I love that photo. Who are they? I think it's King Edward VIII and Wallis Simpson. Let's see. Oh, that's right. Então, pessoal, I think, como a gente pode ver aqui no diálogo B, I think é uma expressão muito utilizada em inglês que significa, deixa eu ver, I think, eu acho, I think, eu acho, tá certo? Então, sempre que você for falar assim, I think, você quer falar eu acho, I think, tá certo? I think, ou I think. As duas pronúncias estão corretas e significa eu acho, I think. Let's see é outra expressão que a gente utiliza bastante em inglês para dizer, deixa eu ver. Oh, let's see. Oh, that's right. Let's see é uma expressão que a gente utiliza para dizer, deixa eu ver, tá certo? Deixa eu ver. Let's see. Ou vamos ver. Let's see. Let's see ou let me see. Let me see, deixa eu ver. Let's see, vamos ver. That's right. That's right é quando você concorda. É isto mesmo. É exatamente isso. That's right. When was he king? Quando ele foi rei? When was he king? Oh, I don't remember King Edward. Quando foi que ele foi rei? Eu não me lembro o rei Edward. Bem, he was only king for 11 months. In 1936. Olha, he was only king. Ele apenas foi rei for 11 months. Por 11 meses. In 1936, I think. Em 1936, eu acho. He was Queen Elizabeth II's uncle. Ele era sobrinho da rainha Elizabeth II. Why was he only king for a short time? Por que ele foi rei pelo período curto de tempo? Because he was. Porque ele estava. He was é o verbo to be. Ele era ou ele estava. Because he was in love with Wallis Simpson. Porque ele estava apaixonado. In love, apaixonado. Apaixonado com
Wallace Simpson. Ele estava apaixonado por esta mulher. The woman in the photo. A mulher da foto. She was American. She was. She was. Ela era ou ela estava. She was American. Então a gente entende que ela era americana. The government was against. Olha, o governo was. O governo é o quê? Ele, né? It, a gente pode colocar aqui uma coisa ou uma coisa aqui. The government was against the marriage. O governo era contra, against the marriage. The marriage, o casamento. Era contra o casamento. Because she was divorced. Porque ela era divorciada. It was a terrible scandal. It was a terrible scandal. Isto foi um escândalo terrível. In the end, he abdicated and they got married. No final, ele abdicou. Ele desistiu. Ele abriu mão de ser rei and got married. Ele abriu mão de ser rei e se casou. Who was the next king? Quem foi? Who was the next king? The next king. Who was the next king? Quem foi o próximo rei? His brother, George VI. O irmão dele, o George VI. Were Edward and Wallace happy? Were Edward and Wallace happy? Foram Eduardo e Wallace happy? Foram Edward and Wallace felizes? I think they were happy. Mais uma vez, I think they were happy. Eu acho, eu não tenho certeza. I think they were happy. Eles foram felizes. They were together for the rest of their lives. Eles foram felizes pelo resto. They were together. Eles estavam juntos for the rest of their lives. Eles estavam juntos pelo resto da vida deles. Eles terminaram a vida deles juntos. Então a gente teve aqui o nosso homework, tá certo? Então vamos ver aqui como ficou o nosso homework. Complete the past simple sentence with was, wasn't, or, were and weren't. Então complete as sentenças com o passado simples. Was, era ou estava. Wasn't, não era ou não estava. Ou were, eram ou estavam. Ou weren't, não eram ou não estavam, tá certo? Então, present simple. O presente simples fala: My father's a painter. Meu pai é um pintor. No passado simples, my grandfather was a painter too. O meu avô também foi um pintor. Today is Monday. Today is Monday. Hoje é segunda. Yesterday was Sunday. Se no presente, today is Monday, hoje é segunda. Yesterday was Sunday. Ontem foi domingo, tá certo? Yesterday was Sunday. Yesterday was Sunday, tá certo? Então a primeira opção was. Segundo, where are you now? Where are you now? Onde você está? Where are you now? Onde você está? Presente. Passado, were. Se eu estou falando para a segunda pessoa, você, o you, eu já sei que para a segunda pessoa do singular, you, e para todas as pessoas do plural, eu vou utilizar o were. Where were you yesterday? Where, onde? Where were you? Where were you? Então a pronúncia where é aberto, where, onde? Were, fechado, já é um where, só que fechado. Where significa onde? Where
were you? Where were you? Onde você estava yesterday? Where were you yesterday? Onde você estava ontem? Where were you? Então, o segundo a gente utiliza were. Olha, no primeiro aqui eu já sei que é I. A primeira pessoa I. Se é a primeira pessoa do singular, eu já sei que eu vou utilizar o was. Present simple, I'm in Italy. Oh, I was in Germany last month. Eu estava na Alemanha no mês passado. I was in Germany last month. Is it hot today? Hoje está quente. Was it hot yesterday? Was it hot? Então, como eu vou utilizar para todas as pessoas do singular, eu vou utilizar was. Was it hot yesterday? Estava quente ontem. Present simple number 5. The cafe isn't open now. The cafe isn't open now. O café não está aberto hoje. O café é a lanchonete, tá certo? It was open this morning. It, terceira pessoa do singular, a gente vai utilizar o was. The cafe isn't open now. The cafe isn't open now. Então, o passado a gente vai utilizar it wasn't open this morning. It wasn't open this morning, tá certo? Então, it wasn't, que é não estava. It wasn't open this morning. Ele não estava aberto esta manhã. It wasn't open this morning. Number 6. My neighbors aren't at home. My neighbors aren't at home. My neighbors aren't at home. Meus vizinhos não estão em casa. Então, o passado, they weren't at home yesterday. Porque they é plural, tá certo? A gente está falando sobre a terceira pessoa do plural, eles ou elas, they. Se a gente está utilizando o plural, o verbo to be no passado, para todas as pessoas do plural, é o were. Como a gente está vendo aqui que no presente já está nos dando já está nos avisando que está na negativa. My neighbors, meus vizinhos, aren't, não estão. At home, em casa. Então, o passado vai ser they weren't at home yesterday. Eles não estavam, tá certo? Então, vamos utilizar weren't. We are in Rome now. Nós estamos em Roma agora. Então, o passado, we were in Venice yesterday. Nós estávamos em Venice ontem. They're tired. Eles estão cansados. O passado, they were tired. Ok? Então, deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Eu acho que sim. Então, a primeira aqui ficou Today is Monday. Yesterday was. Deixa eu até mudar a cor, né? Para ficar melhor. O que foi? Oh my gosh. Então, acho que é aqui que eu diminuo.
Acho que não tem necessidade de... Esse preenchimento aqui não... Sem preenchimento. Agora eu quero mudar só a cor da letra. Deixa eu ver onde é que eu mudo essa cor dessa letra. Aqui, agora! Espero que estejam dando para vocês visualizarem, tá certo? Acredito que sim. Então vamos dar continuidade. Para todas as pessoas do singular, eu vou utilizar was. E para as pessoas do plural e a segunda pessoa you, que tanto serve você como segunda pessoa do singular quanto do plural, vocês vão utilizar were. Então é muito simples. Todas as vezes que eu falar para as pessoas do singular, eu vou utilizar was. Para a segunda pessoa do singular e todas as outras do plural, eu vou utilizar were. Para isso, vocês têm que ter assistido a nossa aula sobre... A gente teve já a nossa aula falando sobre... Deixa eu ver qual foi a aula. Teve uma aula específica falando sobre as pessoas, tá certo? Então, vocês vão lá, assistam essa aula novamente, tá certo? Se você tiver alguma dúvida, eu deixei disponível, tá certo? Que é sobre subject pronoun, tá certo? Que são os sujeitos. Então, where were you? Olha, you, segunda pessoa do singular ou do plural. Where are you now? Eu posso traduzir aqui como onde estão, where are you now? Onde vocês estão ou onde você está. Então, o passado, where were you? Onde vocês estavam yesterday? Onde vocês estavam ontem? Então, were. Olha, primeira pessoa, I, eu. Então, quando eu já vejo aqui a primeira pessoa, I, está se referindo à primeira pessoa do singular, eu já sei que vai ser passado, vai ser was, tá certo? Porque I was in German last month. Olha, it aqui, está fazendo uma pergunta. A gente já aprendeu lá com o verbo to be, que nas frases, utilizando o verbo to be, a gente troca o sujeito com o verbo para fazer frases, tá certo? Então, aqui é a mesma coisa, só que no plural, tá certo? O verbo to be no plural vai ficar was it open this morning? Is it hot yesterday? Estava quente ontem? Is it hot yesterday? It. Então, eu já sei aqui que o it eu vou utilizar o was, porque é a terceira pessoa do singular. Como na sentença aqui, the café isn't open, estava dizendo que o café não estava aberto agora. The café isn't open now. O café não está aberto agora. O café é o que? A lanchonete. Se eu estou falando no plural, quer dizer que não estava aberta pela manhã. It wasn't. Não estava. Was not fica wasn't, tá certo? Esse was é isso, ó. Was not é a forma completa. Was not. Olha, isto não estava aberto this morning. It was not open this morning. Então, como eu quero colocar na forma contraída, eu vou juntar aqui e vou colocar dessa maneira, tá certo? Um apóstrofozinho aqui dizendo it wasn't open this morning. My neighbors aren't at home. Meus vizinhos não estão em casa. Então, o que eu quero falar que meus vizinhos não estavam em casa yesterday. They weren't at home yesterday. They weren't at home yesterday. Tá ok?
We're in Rome now. Nós estamos em Roma agora. Então, o passado, we were in Venice yesterday, porque a gente está nos referindo à primeira pessoa do plural, we. We were in Venice yesterday. Nós estávamos em Venice yesterday. Nós estávamos em Venice ontem. They're tired. Eles estão cansados. They. Terceira pessoa do plural. Tá certo? They were tired last week. They were tired last week. Então, pessoal, eu espero que vocês vejam aí as respostas de vocês, se estão iguais a essas daqui, tá certo? Se não estiver, corrijam aí no caderninho de vocês, tá certo? E para que a gente possa fixar ainda mais esse conteúdo, eu estou propondo aqui a vocês mais uma atividade, que são 10 frases, tá certo? Para vocês colocarem, vocês vão transcrever essas frases para o caderno de vocês e vocês vão responder, tá certo? Depois eu vou compartilhar, vou fazer outro vídeo explicando aqui na próxima aula as respostas dessa aula aqui, desse exercício, tá certo? Então vocês têm até a próxima aula para responder. Respondam, se divirtam, pratiquem bastante. Lembre-se sempre de se lembrar, de nunca esquecer de se lembrar que a repetição é a mãe do aprendizado. Então, quanto mais vocês repetirem, melhor vocês vão se tornar. Então, é o seguinte. Filling the correct form of the verb was and were. Complete com a forma correta do verbo to be no passado. Was and were. Vocês têm aqui 10 frasezinhas e vocês vão colocar quais são as formas corretas. Was and were para cada uma das sentenças. Lembre-se, eu falei aqui, eu fiz uma revisão totalmente aqui da aula anterior, expliquei cada ponto, como é que vocês vão utilizar o was and were, tá certo? A gente lê o texto mais uma vez junto e fizemos o nosso exercício. Então, tenham cuidado, estudem, transcrevam essas frases para o caderninho de vocês, traduzam também, vão brincando aí, olha, you significa tal coisa, at the party significa tal coisa, e aí vocês vão incrementando, vão adicionando novas palavras ao seu vocabulário, tá certo? É um joguinho de memória realmente, que vocês têm que praticar, vocês têm que aprender, tá certo? Deixa eu ficar aqui agora grande para vocês. Oxe! Travou, foi minha tela aqui. O que aconteceu? Deixa eu ficar. So, students, mudei aqui a câmera porque estava travado. Espero que vocês tenham conseguido ouvir tudo certinho, tá certo? Pratiquem bastante. Quanto mais você praticar, melhor você vai se tornar. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá certo? Façam a atividade. Caso vocês tenham alguma dúvida, entre em contato comigo, tá certo? E vamos praticar o nosso inglês together. Bye bye. Have an amazing day. See you in our next English class. Bye bye.